Astros do Medo, o seu portal para as profundezas do inexplicável, o limiar entre a sanidade e o terror. Apaguem as luzes, aumentem o volume e permitam que os rastros do medo os guiem nesta jornada aterrorizante. Primeira história: o paciente inexistente do Sanatório Crestwood. Nossa primeira incursão no terror nos leva ao isolado Sanatório Crestwood, aninhado entre montanhas imponentes e envolto em uma névoa perpétua. Fundado no final do século XIX, Crestwood carregava consigo desde o início uma aura de mistério e tragédia. Rumores de experimentos questionáveis e tratamentos brutais circulavam entre os moradores do vilarejo mais próximo. Histórias sussurradas à beira da lareira em noites frias e tempestuosas. Mas a verdade por trás dos muros de pedra de Crestwood era ainda mais perturbadora do que qualquer boato poderia sugerir. A história que lhes trago hoje gira em torno do Dr. Elias Thorne, um jovem e ambicioso psiquiatra que chegou a Crestwood no auge de sua carreira, buscando desvendar os labirintos mais obscuros da mente humana. Thorne era um homem de ciência, cético em relação ao sobrenatural, mas profundamente fascinado pelas fronteiras tênues entre a sanidade e a loucura. Ele acreditava que cada mente perturbada guardava em seus recônditos mais profundos a chave para a compreensão da própria consciência. Logo em seus primeiros dias em Crestwood, Thorne começou a notar peculiaridades que o intrigavam. Registros incompletos, prontuários médicos com informações contraditórias e o comportamento evasivo de alguns membros da equipe alimentavam uma crescente sensação de que algo sombrio se escondia sob a fachada de tratamento e cuidado. Um nome, em particular, começou a surgir em suas investigações: o paciente número 7. Não havia ficha completa para o paciente 7. Seu quarto, localizado em uma ala isolada e quase sempre trancada, não constava nos mapas originais do sanatório. Ninguém parecia se lembrar de sua chegada, e os poucos funcionários mais antigos que mencionavam sua existência o faziam com um misto de medo e confusão. Alguns sussurravam que ele nunca havia sido um paciente de verdade, mas, sim algo, mas intrigado e determinado a desvendar o mistério, Dr. Thorne começou a passar noites em claro, vasculhando os arquivos empoeirados do sanatório. Ele encontrou anotações fragmentadas, rabiscos ilegíveis e referências oblíquas a um experimento proibido e a uma entidade aprisionada. Quanto mais ele investigava, mais a linha entre a razão e a paranoia se tornava tênue. Um dia, Thorne encontrou uma chave antiga, escondida dentro de um livro esquecido na biblioteca do diretor. A chave parecia corresponder à fechadura da ala, isolada onde supostamente o paciente 7 estava confinado. Tomado por uma mistura de apreensão e excitação, ele decidiu explorar o local. A ala era fria e úmida, o ar carregado de um cheiro rançoso e indefinível. As paredes estavam descascadas e sombras dançavam nos cantos, projetadas pela luz vacilante de sua lanterna. Ao longo do corredor, celas vazias ecoavam seus passos, cada uma delas carregando a aura de sofrimento e desespero. Finalmente, ele chegou à porta marcada com o número 7. A fechadura rangeu quando a chave a destrancou. O Dr. Thorne hesitou por um instante, o coração acelerado, antes de empurrar a porta. O quarto era pequeno e desolado. Uma cama enferrujada, uma cadeira quebrada e uma pia rachada eram os únicos móveis, mas não havia ninguém ali. Enquanto examinava o quarto, Thorne notou algo estranho em uma das paredes. Arranhões profundos e irregulares cobriam a superfície, como se algo ou alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. No chão, ele encontrou um pequeno diário, encadernado em couro puído. As páginas estavam amareladas e a caligrafia era hesitante e irregular.
mas Thorne conseguiu decifrar algumas passagens. O diário pertencia a um antigo médico de Crestwood, o Dr. Alistair Reed, que havia desaparecido misteriosamente anos atrás. As anotações revelavam um projeto secreto e macabro. A tentativa de isolar e estudar a própria essência do medo, aprisionando uma manifestação psíquica gerada pela intensa angústia dos pacientes. O paciente 7, segundo o diário, não era uma pessoa, mas sim a personificação do terror puro. À medida que Thorne lia, uma sensação crescente de pavor o invadia. As últimas anotações de Reed eram frenéticas e delirantes, mencionando que a entidade estava se tornando forte demais, quebrando as barreiras e se manifestando de formas imprevisíveis. A última entrada terminava abruptamente com a frase: "Ela está aqui." Um calafrio percorreu a espinha de Thorne. Ele sentiu uma presença fria e opressora no quarto, como se algo invisível o observasse. Um sussurro tênue, quase inaudível, ecoou nas paredes. "Você não deveria ter vindo." Aterrorizado, Thorne largou o diário e correu para fora do quarto, trancando a porta atrás de si. Ele fugiu da ala isolada, a mente turbilhão de horror e incredulidade. De volta ao seu escritório, ele tentou racionalizar o que havia descoberto, mas a sensação de que algo sinistro havia sido despertado permanecia. Nos dias que se seguiram, eventos estranhos começaram a ocorrer em Crestwood. Pacientes antes calmos tornaram-se agitados e violentos, relatando pesadelos vívidos e a sensação de serem observados por algo invisível. Sombras se moviam pelos corredores vazios e sussurros inexplicáveis ecoavam nas noites silenciosas. O Dr. Thorne, atormentado pelo que havia descoberto, tentou alertar a administração do sanatório, mas suas alegações foram descartadas como fruto de exaustão e imaginação fértil. Ele percebeu que estava sozinho em sua luta contra uma força que ele mal compreendia. Uma noite, enquanto trabalhava em seu escritório, a porta se abriu lentamente. Na penumbra do corredor, Thorne viu uma figura indistinta, envolta em sombras. Uma voz gélida e espectral sussurrou seu nome. Thorne tentou fugir, mas seus pés pareciam estar pregados ao chão. A figura se aproximou, revelando vagamente uma forma humanoide, distorcida e etérea. Olhos vazios e famintos fixaram-se nele, e uma sensação de terror primordial o paralisou. Ninguém mais viu o Dr. Elias Thorne depois daquela noite. Seu desaparecimento foi atribuído a uma crise nervosa ou a uma fuga repentina, mas nos corredores silenciosos de Crestwood, alguns sussurravam que ele havia se tornado mais um dos mistérios sombrios do sanatório, mais uma vítima do paciente. Número 7, a personificação do medo que nunca deveria ter sido libertada. Dizem que em noites de lua cheia ainda é possível ouvir sussurros e sentir uma presença fria na ala isolada. Um lembrete sombrio do horror que reside nas profundezas de Crestwood. Segunda história: os ecos da lobotomia no asilo Blackwood. Nossa segunda jornada nos leva ao asilo Blackwood, uma instituição sombria e imponente com uma história manchada por métodos controversos e sofrimento indizível. Erguido em uma colina isolada, longe dos olhares curiosos da sociedade, Blackwood era um lugar onde as mentes consideradas desviantes eram trancafiadas e submetidas a tratamentos brutais, muitas vezes sem qualquer esperança de recuperação. No coração de Blackwood, pairava a sombra do Dr. Silas Blackwood, o fundador do asilo e um fervoroso defensor da lobotomia como cura para uma vasta gama de doenças mentais. Sob seu comando, inúmeros pacientes foram submetidos a esse procedimento invasivo e irreversível, muitas vezes sem consentimento ou justificativa médica adequada. Os corredores de Blackwood ecoavam com os gritos de dor e os gemidos de sofrimento daqueles que tiveram suas mentes mutiladas em nome de uma ciência distorcida.
A história que vamos explorar se concentra em uma enfermeira chamada Eleanor Vance, uma jovem idealista que ingressou na equipe de Blackwood no início da década de 1950, movida por um sincero desejo de ajudar os doentes mentais. Inicialmente, Eleanor estava esperançosa e determinada a trazer um pouco de humanidade e compaixão para aquele ambiente sombrio. No entanto, logo ela se deparou com a brutal realidade das práticas de Blackwood e o sofrimento silencioso dos pacientes. Eleanor ficou particularmente perturbada pela ala dos pacientes terminais, aqueles que haviam sido submetidos a lobotomias e agora vagavam pelos corredores em um estado de apatia e vazio existencial. Seus olhos, outrora cheios de vida e emoção, agora eram opacos e inexpressivos, refletindo a devastação causada pela cirurgia. Um desses pacientes era um homem chamado Thomas Ashton, um antigo professor de literatura conhecido por sua inteligência e eloquência. Antes da lobotomia, Thomas era um homem vibrante e apaixonado. Mas agora ele era apenas uma sombra de si mesmo, incapaz de formar frases coerentes ou reconhecer seus próprios familiares. Eleanor sentia uma profunda tristeza ao vê-lo e, secretamente, começou a passar mais tempo com ele, lendo para ele trechos de seus livros favoritos, na vã esperança de despertar alguma faísca de sua antiga personalidade. À medida que Eleanor presenciava o sofrimento dos pacientes lobotomizados e ouvia os relatos perturbadores de enfermeiras mais antigas sobre os métodos cruéis do Dr. Blackwood, uma crescente sensação de horror e indignação começou a consumi-la. Ela começou a suspeitar que algo ainda mais sinistro estava acontecendo nos porões escuros do asilo, onde rumores de experimentos secretos e desaparecimentos inexplicáveis circulavam entre os funcionários. Determinada a descobrir a verdade, Eleanor começou a investigar por conta própria, vasculhando registros médicos antigos e conversando discretamente com outros membros da equipe que compartilhavam suas preocupações. Ela descobriu um padrão perturbador. Pacientes considerados problemáticos ou que questionavam os métodos do Dr. Blackwood frequentemente eram submetidos a lobotomias ou desapareciam sem deixar rastros. Uma noite, enquanto explorava os arquivos do asilo, Eleanor encontrou um conjunto de documentos confidenciais que detalhavam experimentos de lobotomia realizados em pacientes considerados não cooperativos ou com tendências rebeldes. As anotações do próprio Dr. Blackwood descreviam os procedimentos com frieza clínica, como se estivesse lidando com objetos inanimados em vez de seres humanos. Em um dos documentos, Eleanor encontrou uma lista de pacientes que haviam sido submetidos a uma lobotomia experimental aprimorada, um procedimento ainda mais invasivo e destrutivo do que a lobotomia padrão. O nome de Thomas Ashton estava nessa lista. As anotações descreviam os resultados como satisfatórios, com o paciente apresentando completa passividade e ausência de resposta emocional. Ao ler essas palavras, Eleanor sentiu um nó se formar em sua garganta. A crueldade e a desumanidade do Dr. Blackwood a revoltaram profundamente. Ela percebeu que Blackwood não estava tentando curar seus pacientes, mas sim subjugá-los e controlá-los, transformando-os em seres apáticos e obedientes. Naquela mesma noite, Eleanor ouviu sussurros estranhos e gemidos baixos vindos do porão do asilo. Intrigada e apreensiva, ela desceu as escadas escuras, guiada apenas pela luz vacilante de sua lanterna. O ar no porão era frio e úmido, carregado de um cheiro metálico e rançoso. No meio da sala, Eleanor viu uma mesa de cirurgia manchada de sangue, com instrumentos enferrujados espalhados ao redor. Em um canto escuro, ela vislumbrou sombras que pareciam se mover sozinhas.
De repente, ela ouviu um som arrastado e um gemido abafado. Aterrorizada, Eleanor recuou, mas então viu algo que a fez parar. No chão, perto da mesa de cirurgia, havia um pequeno objeto brilhante. Ela se abaixou e pegou. Era um pingente de prata com as iniciais TA gravadas. Era o pingente que Thomas Ashton sempre usava. Naquele instante, Eleanor percebeu a terrível verdade. Os experimentos do Dr. Blackwood não se limitavam à lobotomia. Ele estava realizando procedimentos ainda mais sinistros e letais nos porões do asilo. E Thomas Ashton havia sido uma de suas vítimas. Os sussurros e gemidos que ela havia ouvido eram os ecos do sofrimento daqueles que haviam perdido a vida ali. Dominada pelo horror e pela raiva, Eleanor decidiu que precisava expor os crimes de Blackwood. Ela reuniu as evidências que havia encontrado e tentou entrar em contato com as autoridades, mas seus esforços foram em vão. Blackwood tinha conexões poderosas e havia silenciado qualquer um que tentasse se opor a ele. Desesperada, Eleanor decidiu agir por conta própria. Na calada da noite, ela invadiu o escritório de Blackwood, determinada a encontrar provas irrefutáveis de suas atrocidades. Enquanto procurava nos arquivos do médico, ela ouviu passos se aproximando. Blackwood entrou no escritório, seus olhos frios e calculistas fixos em Eleanor. Ele sabia que ela havia descoberto seus segredos. Sem dizer uma palavra, ele avançou em direção a ela com um brilho ameaçador no olhar. O que aconteceu naquela noite permanece um mistério. No dia seguinte, Eleanor Vance desapareceu e seu desaparecimento foi atribuído a uma fuga ou a uma crise nervosa. Mas nos corredores sombrios de Blackwood, os pacientes lobotomizados pareciam mais inquietos do que o normal. E sussurros estranhos ecoavam nos cantos escuros. Dizem que, em noites de tempestade, é possível ouvir os ecos dos gritos e gemidos daqueles que sofreram nas mãos do Dr. Blackwood. Alguns afirmam ter visto o espectro de Eleanor Vance vagando pelos corredores, um lembrete silencioso da crueldade que permeou o asilo Blackwood e dos horrores que foram silenciados por trás de seus muros imponentes. O pingente de prata com as iniciais TA nunca foi encontrado. Terceira história: a dança das sombras no sanatório Cranbrook. Nossa última imersão no terror nos leva ao isolado e decadente sanatório Cranbrook, um lugar envolto em lendas sombrias e histórias de eventos inexplicáveis. Construído sobre um antigo cemitério indígena, Cranbrook sempre carregou consigo uma atmosfera de maldição e desolação. Ao longo de sua história, o sanatório foi palco de inúmeras tragédias, desde mortes misteriosas de pacientes até relatos de fenômenos paranormais que aterrorizavam funcionários e internos. História que vamos desvendar se passa na década de 1970 e gira em torno de um grupo de jovens estudantes de parapsicologia que decide passar uma noite em Cranbrook, buscando evidências de atividades sobrenaturais. Liderados pela ambiciosa e cética Sarah Miller, o grupo era composto por Mark, o entusiasta da tecnologia, Emily, a sensitiva do grupo, e David, o documentarista encarregado de registrar tudo. Apesar dos avisos dos moradores locais e da reputação sinistra de Cranbrook, os estudantes estavam determinados a provar ou refutar as histórias de fantasmas que circulavam em torno do sanatório. Eles acreditavam que a ciência poderia lançar luz sobre os mistérios do além e que Cranbrook seria o local perfeito para sua investigação. Ao chegarem ao sanatório em uma noite fria e enevoada, os estudantes foram recebidos por uma atmosfera opressora e um silêncio sepulcral. O prédio, com suas janelas quebradas e paredes descascadas, parecia um esqueleto sombrio erguido contra o céu noturno. A sensação de que eles não estavam sozinhos era palpável
desde o momento em que cruzaram os portões enferrujados, equipados com câmeras, gravadores de áudio, medidores de campo eletromagnético e outros dispositivos de detecção paranormal. O grupo começou a explorar os corredores escuros e as salas abandonadas de Cranbrook. O ar estava carregado de um cheiro de mofo e decadência, e sombras dançavam nos cantos, projetadas pela luz trêmula de suas lanternas. Enquanto percorriam os antigos quartos dos pacientes, eles encontraram objetos abandonados, como brinquedos quebrados, cartas desbotadas e desenhos macabros, que pareciam carregar consigo fragmentos das vidas e do sofrimento daqueles que haviam vivido ali. Emily, a sensitiva, começou a sentir fortes ondas de energia negativa e relatou ter vislumbres de figuras sombrias nos cantos dos olhos. No antigo necrotério do sanatório, a atmosfera se tornou ainda mais pesada e perturbadora.